Incerteza sobre o coronavírus faz brasileiro se perguntar: como será a vida pós-pandemia? Congresso vota projeto que beneficia pequenos e médios empreendedores. Especialistas recomendam a prática de atividades físicas durante a quarentena. Triste realidade: medo do coronavírus faz muita gente abandonar animais de estimação. Quarentena dificulta acesso de pessoas à vitamina D. E mais, pesquisa revela que brasileiro prefere conforto dos ônibus à agilidade dos aviões. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. As incertezas sobre o coronavírus faz cada vez mais o brasileiro se perguntar: como será a vida após o término da pandemia? Confira na reportagem do jornalista Kleber Werneck. Em meio ao vazio e ao silêncio das ruas, surge a pergunta: como será o futuro? Voltar o mais rápido possível à rotina e acabar com esse pesadelo chamado coronavírus. Esse é o desejo de todo brasileiro. Mas como será o mundo após a Covid-19? Será que as coisas serão como antes? Entre os especialistas de diversas áreas há um consenso: a vida nunca mais será a mesma. Sem dúvida nenhuma que após a pandemia, o Covid-19, as pessoas serão outras. Porque ela teve que conviver com uma pessoa que até então ela olhava por último, ela mesma. Nem de mais, nem de menos, na medida. E eu acho que é para esse lugar que a gente caminha pós-Covid, né? Um mundo digitalizado, conectado, mais consciente do impacto que tem as suas ações no todo e que não aceita mais uma vida sem sentido, sem propósito. Acho que a gente vai ter um retorno para o simples e carreiras que vão além de só gerar renda. O primeiro reflexo deve ser no consumo. Com o comércio fechado, as vendas pela internet dispararam. Pessoas que antes não confiavam nos negócios online resolveram experimentar. E em apenas 15 dias de março, o volume de negócios aumentou 40%. Os maiores crescimentos foram em produtos de saúde, de beleza e supermercados. E os aplicativos que realizam entrega de comida estimam que o aumento foi de aproximadamente 30%. Alguns consumidores chegam a fazer 3 pedidos por semana. A demanda está bem alta agora. Ontem eu fiz 13. Tinha dia que eu vinha para cá, fazia 1 ou 2, ia para casa. Agora está bem bom agora. Estabelecimentos que antes não ofereciam esse tipo de serviço foram obrigados a se adaptar. Tem vários clientes, que pedem 3, 4, 5 vezes na semana, vão variando os pedidos, Então, assim, está crescendo bastante. Como nós não tínhamos histórico, para nós está sendo até uma surpresa. O coronavírus mudou também as relações de trabalho. O sistema home office, antes visto com desconfiança por parte do mercado, foi a saída encontrada por muitas empresas para os negócios continuarem. Bom dia, essa é minha casa, aqui é onde eu trabalho, em home office já há 3 semanas. Essa é Giovana, minha filha. Uma pesquisa feita por uma consultoria aponta que 43% das empresas adotaram home office e, em média, 60% do quadro de funcionários passaram a trabalhar em casa, sendo que 14% das companhias não tinham nenhum programa do tipo. Isso, na verdade, veio para ficar, né? Não é uma coisa passageira. Por que veio para ficar? Porque as empresas estão entendendo que deu certo, que hoje eu posso ter um menor esforço com um menor esforço, com custos menores fixos, e com menor custo fixo hoje eu consigo trazer um maior resultado. Mas para isso tem que existir um alinhamento entre pessoas, processos e cultura.
E nesse momento de restrição, a tecnologia tem sido uma importante aliada e uma das principais ferramentas tem sido as lives, as transmissões ao vivo feitas pelas redes sociais. A praticidade e a facilidade têm conquistado muita gente. Eu mesmo vou fazer uma agora. Pronto, apertou aqui, ó, a conexão está sendo estabelecida. E 1, 2, 3, pronto. Agora também estamos aqui ao vivo nessa live, aparecendo ao vivo aqui nessa live. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores dessa reportagem. Primeiro, nosso cinegrafista, ó, que está registrando todas as imagens. E o pessoal da redação que está trabalhando no noticiário. A gente pode ver, ó, todo mundo protegido, todo mundo de máscara. Essa live vai fazer parte da reportagem que vai ao ar logo mais. Portanto, você que está acompanhando aí, não perca. Essa praticidade, essa facilidade tem conquistado muita gente, desde artistas até igrejas. Perfume de adoração exala do meu coração. O jardineiro cultivou em mim a nossa comunhão. E essa também foi a estratégia da Igreja Internacional da Graça de Deus. Os cultos podem ser todos assistidos pelas redes sociais. Pessoal, vamos ajudar a Casa de Deus agora. Você que é membro tem o telefone WhatsApp 996553068. Você pode mandar depositar, tirar o print, né? Lá tirar uma cópia e mandar para nós pelo 996553068. São milhares e milhares de pessoas acompanhando diariamente os cultos fornecidos, tanto pela página do nosso pastor Jaime de Amorim Campos, quanto também pela página do nosso missionário, não somente no Facebook, Instagram, mas também no YouTube e as outras mídias que são fornecidas. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Essa mensagem está sendo bem recebida pelas pessoas. No meio das limitações do momento, muitos olham para o futuro com otimismo e fazem questão de mostrar que a esperança está viva. Ou melhor, está live. Um pouco mais de empatia entre as pessoas. Eu vejo que um período tão prolongado como esse que a gente está vivendo de isolamento social, de uma certa forma está trazendo à tona um pouco do nosso lado mais humano. Então vejo um pouco mais de empatia, vejo um pouco mais de solidariedade, vejo muito mais as pessoas preocupadas em ajudar o próximo. Que a gente vai fazer mais com menos, que é uma das coisas que a gente está sentindo também. Acho que tem muito mais coisas positivas do que negativas, certeza absoluta, e eu acho que vai mudar bastante coisa até no nosso pensamento, no nosso jeito de agir, nosso jeito de viver a vida. As pessoas estão ressignificando muitas coisas, inclusive a família, que era algo que muitos deixavam passar em branco, batido, almoços de domingo, chegar em casa, não ter tempo para os filhos, para a esposa, para o marido, abraço, beijo, ver as pessoas, poder dar uma volta na rua, coisa que hoje muitas pessoas não estão fazendo, e é tão pequeno, tão banal, mas muitas pessoas não davam valor. Então eu acho que isso daí nós vamos levar para depois, e pode ser que isso seja uma das grandes mensagens que essa pandemia tenha trazido pra gente. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. O Congresso Nacional votou o projeto que beneficia pequenos e médios empreendedores. Acompanhe. Se está difícil para quem ficou desempregado, também não está nada fácil para quem investiu as economias em um pequeno negócio e agora corre o risco de fechar as portas por conta da crise do novo coronavírus. Pensando nessa classe de empreendedores, o plenário da Câmara dos Deputados se prepara para votar nesta quarta-feira um projeto de autoria do Senado que institui um programa especial de crédito para apoiar microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto oferece uma linha de crédito no valor total de 3,6 bilhões de reais para fortalecer os negócios durante a pandemia do Covid-19. Pelo texto, as microempresas, que têm faturamento bruto anual de até R$ 360 mil, e as empresas de pequeno porte, cujo faturamento anual é de até 4,8 milhões, poderão contar com empréstimos a juros anuais de 3,75%, carência de 6 meses para começar a pagar e prazo total de 36 meses.
A condição para a concessão do crédito é a manutenção dos empregos. Ou seja, as empresas precisam se comprometer a não demitir os seus colaboradores pelo prazo de 60 dias após o recebimento da última parcela. Uma pesquisa do Sebrae apontou que 90% dos pequenos empreendedores tiveram queda nos rendimentos em função da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. O governo já havia anunciado a abertura de outras linhas de crédito para que essas pequenas e médias empresas, maiores empregadores, consigam sobreviver enquanto a atividade não voltar ao normal. O BNDES, por exemplo, expandiu em 5 bilhões de reais a oferta de crédito para pequenos empreendedores, com limite de financiamento de até 70 milhões por ano. O empresário também pode buscar crédito em programas operados por bancos públicos, com teto de financiamento de R$ 500 mil e 12 meses de carência. A equipe econômica estima que o valor total disponibilizado supera 40 bilhões de reais e está sendo custeado, em maior parte, pelo Tesouro Nacional. Segundo o governo, serão contempladas cerca de 12 milhões de pessoas e 1,4 milhão de empresas. A seguir, triste realidade. Medo do coronavírus faz muita gente abandonar animais de estimação. Praticar esportes na quarentena é recomendado pelos especialistas. Além de ajudar a vencer o tédio, também pode fortalecer o sistema imunológico. O desafio é que poucos têm espaço para realizar as atividades. Mas algumas pessoas que gostam de esportes têm encontrado soluções criativas para resolver esse problema. Começa agora a Maratona no Quintal. Uma viagem fantástica e extraordinária. Bora lá, pessoal! Começou! Vai, Toninho! Foram 704 voltas em um espaço de 60 metros. Vem comigo nesse desafio. Percurso total, 42 quilômetros, 195 metros. O aposentado Antônio Odivaldo de Souza, o Toninho, correu uma maratona completa sem sair de casa. O circuito incluiu a garagem, o quintal e até a cozinha da residência. E a ideia surgiu porque o aposentado não aguentava mais ficar sem praticar esportes por causa da quarentena do coronavírus. Já participei de vários desafios, como corrida de 10 e 15 quilômetros, meia maratona, maratonas e até ultramaratonas, mas sempre em circuitos longos. E nunca imaginei que pudesse correr uma maratona num circuito tão pequeno. E o projeto contou com o apoio da esposa, que filmou toda a maratona, e do filho, que editou e fez a narração. E foi dada a largada então para esse desafio espetacular. Toninho, incrível! Com a determinação de isolamento social, academias, clubes e parques estão fechados. E mesmo com essa restrição, profissionais da saúde reforçam a importância de continuar praticando atividades físicas durante a quarentena. O primeiro benefício da atividade física é ocupar a mente. A prática ajuda a pessoa a vencer o tédio causado pelo isolamento, mas não é só isso. O esporte pode ser um importante aliado na prevenção contra o coronavírus. Movimentar o corpo fortalece o sistema imunológico, fazendo com que a pessoa fique mais resistente ao vírus. E diversas pesquisas já têm demonstrado que a prática de atividade física regular, ou seja, pelo menos 30 minutinhos ao dia de uma atividade física moderada, tem ajudado na prevenção de
de você pegar o coronavírus, de pegar o Covid-19 e desenvolver de uma forma grave. Claro que isso tem vários outros fatores que vão influenciar no tipo de manifestação da doença, mas eles têm demonstrado que quem está dentro do peso, quem faz atividade física regular, parece ter uma proteção contra o coronavírus. Os profissionais de educação física alertam que um dos principais cuidados é adaptar a atividade ao espaço que a pessoa tem disponível. Muitas academias disponibilizaram aplicativos com sugestões de exercícios que não precisam de aparelhos. É possível também improvisar e usar a escada, por exemplo. O maior desafio na quarentena é manter o corpo ativo. Aqui na minha casa eu tenho 2 escadas. O que eu faço? Eu subo e desço correndo mais vezes do que eu preciso, e o que eu mais gosto é uma escada de marinheiro que me leva até onde fica a minha cama. E os benefícios são muitos: emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora do condicionamento cardiorrespiratório, aumento da imunidade, ganho da autoestima, diminuição da ansiedade e melhora da qualidade de vida. Então não fica parado. Tá esperando o quê para treinar? Alguns arrumaram maneiras inusitadas para praticar o esporte preferido. Na Itália, 2 jovens tenistas estão jogando uma partida no telhado, cada uma no topo do seu prédio. Elas dizem que não achavam que podia ser tão divertido. Eu imaginado de riuscire a giocarci, però era muito divertente. As garotas desenvolveram até um sistema para recuperar a bolinha quando ela cai fora do terraço, com uma vara de pescar. Exemplos que mostram que é possível sim vencer as limitações do momento e continuar em forma. E por falar em vencedor, depois de 2 horas, 47 minutos e 51 segundos, seu Toninho finalmente cruzou a linha de chegada. Últimos metros, passo a passo, vai Toninho, vai Toninho, passa pela linha de chegada, é disso que falamos! O medo do coronavírus fez com que muitas pessoas abandonassem seus animais de estimação. Além dos que já viviam nas ruas, outros milhares foram deixados, principalmente depois que notícias falsas começaram a circular, dizendo que cães e gatos transmitem a doença. Não é de hoje que os animais são abandonados nas ruas do país. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil sejam mais de 30 milhões entre cães e gatos. Os principais problemas que levam as pessoas a abandonar os cães são problemas comportamentais. Problemas do cão que não se adapta a algum membro da família, cão que faz muita bagunça na casa, que destrói um móvel ou faz muita sujeira na casa. E se antes o abandono já era um problema sério, com o novo coronavírus, a situação ficou ainda pior, porque os animais também têm sido vítimas da pandemia. Por onde a gente anda não é difícil encontrar animais abandonados, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de cães e gatos nas ruas aumentou. Muitos foram abandonados também, outros deixaram de ser alimentados e tem gente que nem se aproxima deles, por medo que eles sejam transmissores da Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não há com que se preocupar, pois não existe evidência alguma que os animais transmitam a doença para os seres humanos. Não precisam ter receio, eles são transportadores, a mesma coisa de uma mesa, de uma porta. Então, assim, até um exemplo simples, você está passeando com um animal na rua, aí vem uma pessoa e espirra. Esse espirro pode ir até 4 metros, aí cai na sua roupa, cai no pelo do animal, cai no chão, aí ele pisoteia. Então, assim, os cuidados básicos são, depois que você voltou do passeio, dar uma limpada no pelo, onde ele cheirou, nas patinhas. A Simone, que habitualmente já participa de campanhas para ajudar os animais abandonados, decidiu não ficar de braços cruzados, ainda mais agora, em que percebeu que muitos bichinhos estão passando fome. Ela mesma começou a arrecadar ração para alimentar cães e gatos em situação de rua. Muitos eram alimentados por comércios que doavam ração, muitos eram alimentados por pessoas que são amantes de animais também, que levavam a ração.
Mas com essa quarentena, essa pandemia, comércio fechado, pessoas com medo de sair, veio a ideia da gente fazer uma campanha de ração e alimentar esses animais abandonados de rua. O pessoal abraçou a ideia e abriu os pets para ser pós de arrecadação. E assim que a gente tiver uma quantidade razoável, nós vamos sair e vamos colocar potinhos de ração na rua para os animais que estão na rua e que estão morrendo de fome. Essa é a grande realidade. E por causa do coronavírus, várias ONGs que recolhem animais de rua também estão enfrentando dificuldades. Por causa do isolamento social, muitas doações deixaram de ser realizadas. E os gastos com os animais continuam altos. A gente perde boa parte dos nossos colaboradores por uma questão muito maior do que nós. Mas a gente continua trabalhando, a gente continua resgatando, reabilitando, encontrando lares para os nossos peludos. Então, nosso trabalho com internação, com reabilitação, recuperação dos animais não parou. Durante a pandemia do coronavírus, a solidariedade também é válida para os animais em situação de abandono. Cada um pode fazer sua parte. Os animais estão morrendo de fome, infelizmente, na rua, né? Quem puder fazer sua parte, né? Quem puder doar, alimentar. Se você está com receio, coloca a ração num potinho num potinho plástico, deixa do lado de fora da sua casa. Depois você pega, descarta esse potinho. Então, assim, não custa nada. A seguir, pesquisa revela que brasileiro prefere conforto de ônibus à agilidade dos aviões. A quarentena colocou as pessoas dentro de casa e dificultou o acesso de muita gente a algo básico, o sol. E sem a exposição solar, podemos ficar com deficiência de uma vitamina que é super importante para o nosso corpo, inclusive que ajuda a aumentar a nossa imunidade, é a vitamina D. Com o isolamento social, a Maria Cristina pouco tem saído de casa. Só vai ao supermercado e olha lá. Por isso, ela não tem tomado quase nada de sol nesses últimos dias. Na quarentena, eu só fico dentro de casa, né? Eu não saio. E a varanda aqui de casa raramente pega sol. Então, não tem luz solar. A gente percebe o calor, é quente, gostoso, mas nada de sol. Menina, nem para secar roupa. Então, a quarentena está sendo bem difícil. Todo mundo sabe que o sol é a principal fonte de vitamina D. Cerca de 90% do que o nosso corpo precisa vem dele e os outros 10% dos alimentos. A vitamina D não ajuda apenas a fortificar nossos ossos e músculos, mas ela também tem outras funções super importantes. A falta da vitamina D está associada a osteoporose, problemas cardíacos, esclerose múltipla, doenças autoimunes e gripes. Por isso, todos os dias é necessário tomar sol, nem que seja só um pouquinho. Temos em todas as nossas células do corpo receptores para ela. Então ela se comporta como um hormônio e ela tem atuação não só sobre os ossos e dentes, mas também sobre a nossa imunidade, aumentando a nossa imunidade, sobre o nosso sistema cardiovascular, prevenção de câncer, de diabetes, de hipertensão. Então ela tem uma importância para a nossa saúde geral. Onde entra o sol nessa história? A nossa vitamina D, para ela ser ativada, nós precisamos do sol. Mas não é qualquer sol. É a ultravioleta B, que é uma faixa do sol. E é no horário das 11 da manhã às 3 da tarde que essa faixa está mais forte, mais concentrada. Então o sol que nós temos que tomar para aumentar a vitamina D é nesse horário. Só que durante a quarentena, em que a recomendação é não sair de casa, muita gente, assim como a Maria Cristina, também não tem tomado sol o suficiente.
Para quem acha que é preciso passar horas e horas debaixo do sol, não é nada disso. Apenas 15 minutinhos diários de exposição já são suficientes para o nosso organismo absorver a vitamina D. Praticar atividades ao ar livre, como uma caminhada, por exemplo, também ajuda a fornecer a quantidade necessária de vitamina D que o nosso corpo tanto precisa. E a quantidade que nós temos que produzir diariamente dessa vitamina D para a nossa saúde são 10.000 unidades. Isso é o normal, é o que o sol vai nos ajudar a produzir diariamente nos 15 minutos de sol. O filtro solar, ele realmente atrapalha essa produção. Então tem que ser 15 minutos diariamente sem filtro solar. O que eu recomendo como dermatologista é passar o filtro no rosto, protegendo contra manchas e o envelhecimento precoce da face, que é uma área mais sensível, e deixar do pescoço para baixo sem filtro solar. Uma coisa importante também é, depois que você tomar esse sol, não chegar em casa e já ir para o banho, porque leva um tempo para essa pele que absorveu o sol transformar essa vitamina D e ela ser absorvida. Então tem que dar um tempinho aí de umas 2 horas para tomar banho, para não retirar toda essa transformação que está acontecendo aí na pele. A Patrícia, que durante a quarentena, além de não se expor tanto ao sol, também não come alimentos ricos em vitamina D. Precisou tomar suplemento, mas claro, com orientação médica. Eu tomo uma injeção de 3 em 3 meses, ou se eu doso e vejo que tá bom, eu não tomo. Então, provavelmente, se não fosse essa vitamina agora na quarentena, então teus índices de vitamina D estariam lá embaixo. Lá embaixo. E engraçado que depois que eu tomei essa injeção, eu tomei assim, bem descrente. Não vai mudar nada. Eu nunca mais tive gripe. A minha imunidade realmente melhorou. Não tem muito segredo para manter a vitamina D em dia durante o isolamento. É só reservar uns minutinhos para tomar sol. Até porque agora a falta de tempo não é uma desculpa. Uma pesquisa indica que na hora de viajar, os brasileiros preferem a economia que uma viagem de ônibus proporciona ao conforto e agilidade de um avião. Mas será que a troca vale mesmo a pena? Acompanhe na reportagem. Pela estrada ou pelo céu? Essa é a dúvida de muitos brasileiros na hora de fazer suas viagens. Ir de ônibus ou de avião? Segundo uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a procura pelo ônibus cresceu 12% no ano passado. Isso porque, apesar de mais demorada, o valor é bem mais em conta. Mas será que só o preço deve ser levado em conta na hora de comprar passagem? Se eu for para Salvador num ônibus como esse, eu vou ter que encarar 2 dias de viagem. Agora pensa comigo, 48 horas nesse espaço, eu vou sair daqui no mínimo com as pernas inchadas. Acho que é melhor eu colocar a mão no bolso e ir para o aeroporto. Agora sim, essa viagem vai durar apenas 2 horas. Mas não necessariamente com conforto. Aliás, foi-se o tempo que viajar de avião era significado de bem-estar. Considerando a década de 70 e 80, o espaçamento entre as fileiras era tranquilamente um espaçamento muito confortável. Com a mudança do transporte aéreo, principalmente na concepção low cost, empresas aéreas fornecendo passagens a baixo custo, tivemos outras mudanças. Uma delas, as aeronaves mudaram seu projeto, elas foram alongadas, em média 10 metros, e a parte interior houve uma mudança significativa no número de poltronas, que passou a ser praticamente o dobro. Até que ponto comprometeu a segurança, a saúde e o conforto? E nós fomos conferir com os próprios passageiros quais desses pontos foram de fato afetados. Acho que hoje em dia eles estão cada dia mais apertados, né? Assim, tá ficando um pouco desagradável você viajar com conforto.
principalmente para longas distâncias. Quando a distância é curta, como Rio de Janeiro, é rápido. Mas se você vai para Recife, que são 3 horas, ou se você sai do país, fica desagradável. Na hora que eu sentei, eu cruzei as pernas, a pessoa reclinou a poltrona e pegou, eu tive que me ajustar ali, não é confortável. A distância, a largura são bem pequenas, desconfortável, né? E essa falta de conforto e saúde podem levar uma pessoa a tomar atitudes exageradas. Um vídeo que viralizou na internet mostra um homem dando socos no encosto de uma poltrona reclinada pela passageira à sua frente durante um voo nos Estados Unidos. Mas não foi só ela que passou por essas situações de aperto. Mínimo de bom senso, que é na hora que as pessoas vão comer, que é um horário de mais movimento, que as pessoas vão levantar para fazer alguma coisa. O que muita gente não sabe é que situações como essas podem ser contornadas na hora de comprar a passagem. O pitch, que é o método usado para calcular a distância entre as poltronas, fica disponível nos bilhetes de embarque. No Brasil, existem 5 categorias de assento, que variam de 67 centímetros até 73 centímetros. Quando o passageiro compra uma passagem, o seu biotipo não é levado em consideração. O seu peso, a sua estatura, o comprimento das pernas não é levado em consideração. O que muda é a classe. Se ele comprar uma passagem na primeira classe, ele terá um espaçamento, muito mais conforto. A classe executiva já é diferente, mas mesmo assim ele tem ainda um considerável conforto e segurança. Agora, na classe econômica, não. O Juliano, a esposa e as 2 filhas, de estruturas completamente diferentes que o digam. E nesses trajetos mais longos, eu fico desfavorecido, né? Que eu fico espremidinho. Em muitas ocasiões. Hoje mesmo eu vi numa poltrona que estava perto da saída de emergência e ela nem reclinava, então eu fiquei apertadinho. Quando você viaja em família, ok, mas quando você está sentado com um estranho ao seu lado, fica desconfortável, né? Então eles diminuíram para diminuir o valor da passagem, mas não fica viável. Se você faz uma viagem internacional, então nem pensar, né? E o Informe Região desta sexta-feira, feriado de 1º de maio, fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, finalzinho da manhã, com o Boletim Primavera, se Deus assim permitir.